Olá, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo ótimo, muito obrigado por estar aqui. Pois é, obrigada também aí por essa parceria de hoje. Vamos que vamos. Então, eles até te pediram para chegar 15 minutos antes, mas não libera, né? Só está liberando 10 minutos. Pois é verdade. Bom, mas, enfim, estamos aqui. Daí me diz uma coisa, como hoje tem só três trabalhos, a gente segue aqueles 8 minutos e 8 minutos? 8 minutos já é o vídeo, né? A gente está seguindo esse mesmo roteirinho, professora, e no final a gente abre para uma discussão entre os trabalhos, para tirar alguma dúvida, para os próprios autores interagirem entre eles. E me diz, a gente apresenta um, faz uma discussão em cima do artigo, apresenta outro e assim vai. É esse o padrão que nós estamos fazendo, mas a senhora tem total liberdade para escolher como a senhora achar melhor. Por mim tá ok. E Tá? assim, apesar deles terem algumas articulações dos artigos, mas eles têm as suas particularidades, né? E de Claro. repente pode tentar nessa sessão, nesse momento da discussão pós o vídeo, eles falam, né, mais especificamente. E no final a gente abre para os participantes e faz alguma articulação entre eles. Pode ser Essa assim, tá, essa tá sendo a dinâmica. Pode ser. ótimo, Com relação tranquilo. à ordem dos artigos, a senhora prefere alguma? Podemos seguir a do site? Não, quando lá no site, quando a gente abre lá, ele está uma ordem. Quando eu Certo. agora fui entrar, ele está outra ordem. Ele está primeiro o de metodologias, cadê? Primeiro de metodologias ativas, depois o do ensino remoto e, por fim, o das metáforas e imagens. Pode seguir essa ordem? Pode, pode. Maravilha. Tá tranquilo. Olá, Priscila. Boa tarde. Olá, boa tarde. Você é uma das autoras, né? Do projeto de Isso, vida. isso. Bem-vinda. Obrigada. Vamos aí aguardar minutinhos, o pessoal está chegando. Chegou mais uma autora aqui. Yasmin, boa tarde, Yasmin. Está conectando o áudio. Vinícius, você controla o tempo aí, né? Porque acho que tem as plaquinhas, as comandos. Eu costumo ir avisando e conversando, a gente está sem as plaquinhas, a gente vai dando um toque. Ah, beleza, então. Mas todos os vídeos estão dentro do nosso previsto, dos 8 minutos. Ótimo. Eu vi também. Oi, Yasmin. Oi, Boa boa tarde, tarde. pessoal. Boa tarde. Tarde, bem-vinda. Já temos aqui a Yasmin, de um dos artigos, né, autora. Temos a Priscila, né, do outro artigo, Projeto de Vida. Priscila, o Diego vai vir ou é só você que vai apresentar? Ele vai entrar também. Ah, show. Legal. Já garantimos dois artigos. Vinícius é de que instituição? Sou da Uninove aqui de São Paulo, professor. Ah, da Uninove. Legal. Doutorando do PPGA de lá. Então, tá em qual ano? Estou no segundo. Já está já tá bem encaminhada. Beirando a Só falta metade, qualificação. né? Vai qualificar quando?
Acho que finalzinho agora de dezembro. Dia 10, mais ou menos. Tudo bem, que bom. Sucesso. Muito obrigado. Aí, nada. Yasmin, você é da onde? Eu Qual sou da instituto? UFLA, de Da Lavras, UFRGS? aqui em Minas, é. Legal. De Lavra. Muito bem. E a Priscila? De Lavras também. Bem. Isso. Eita, mineiro dominando aqui. Coisa boa. Eu sou da UFPB, aqui de João Pessoa. Ah, que bacana. Mas, como diz, eu sou do mundo. Estou aqui há 10 anos e muito bem acolhida. Mas parte da minha formação é toda lá de Santa Catarina, mas eu sou do Acre, então eu sou do mundo, do É, do Brasil, Brasil inteiro. um pouco em cada canto. Mais de Santa Catarina, foi o tempo que eu mais fiquei, né? E minha família está lá, meus filhos estão lá, estão tudo lá. Com uma ponte bem forte aí que a gente faz. Mas isso é bom, a gente ter essa integração aí de todos do Brasil, né? É nessa oportunidade dos eventos que a gente se encontra também. É, com certeza. E fortalece a rede, né? Conhece novas pessoas, muito bacana. Sim. Vocês são professoras ou doutorandas, mestrandas? Eu sou doutoranda. O Diego, que é o primeiro autor, ele está tentando agora também o doutorado. E a Daniela é Ah, professora. Aí eu sou doutoranda também. E a Mônica é minha orientadora, né? Ela foi minha orientadora no mestrado, está me orientando agora no doutorado também, é professora aqui da UFLA. que bom, legal. Olá, Sandro, boa tarde, bem-vindo. Oi, Ana Lúcia. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Desculpem o atraso aí. Nada, tá bem na hora. Falta 3 minutos ainda para as 14 horas. Para as 16, desculpa. Vou lá buscar uma aguinha então, só bem Vai lá. licença.
Vinícius, a hora que quiser começar, a gente já tem pelo menos um representante de cada artigo aqui, né? Podemos, então? Pensei Veio em o horário. esperar talvez uns 5 minutinhos. A Priscila falou que o Diego iria entrar, correto, Priscila? Ele está tentando? Ele não tá conseguindo pelo login dele. Então, ele falou que ia tentar até, passei o meu para ele para ver se ele conseguia, mas eu não sei, acho que nós dois não vai no mesmo login conseguir entrar na mesma sessão, né? Mas eu acho que pode começar. Podemos, então? O que vocês acham? Podemos. Por mim, sim. Ok? Então, maravilha, gente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos vocês por inscreverem seus trabalhos. A gente torce por uma sessão muito produtiva, que os trabalhos sejam discutidos aí da melhor maneira possível e bem aproveitados nas suas continuações. Um grande obrigado e muito especial à professora Ana Lúcia, que deixou uma partinha do seu tempo para poder contribuir com a gente aqui hoje. E muito sucesso para todos nós aí nessa sessão. Professora? Eu que agradeço, né, essa parceria, Vinícius. Obrigada, né, por essa ajuda que você vai estar nos dando aqui nessa sessão, né? Já de antemão parabenizo os autores que aqui estão, né? Se aqui estão é porque passaram por algum crivo, né? Aqui do CMA de 2023. Então, que realmente a gente possa, só reiterando o que o Vinícius falou, possamos ter uma sessão de debates, de construção, né? De trocas, né? Por si só, os artigos lidos já nos deram essa perspectiva, mas é importante a gente escutar vocês, né, os autores dos trabalhos. Então, o Vinícius vai nos ajudar aí no compartilhamento, não é isso, Vinícius? É isso aí, só para que todos os autores saibam mais ou menos de como vai funcionar a dinâmica, nós vamos passar o vídeo da apresentação do artigo de vocês. Nós teremos 8 minutos para as discussões, passamos para o próximo, a mesma questão, e no final nós abrimos o tempo para que todos nós possamos discutir juntos, as temáticas são parecidas, a gente aproveitar o máximo possível a sessão. Tudo bem? Sendo assim, a gente vai aí para o primeiro artigo. Peço a gentileza que vocês me confirmem se estão vendo. Estamos vendo. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Diego. Eu vou apresentar o artigo Projeto de Vida, as estratégias de ensino-aprendizagem para a educação empreendedora na educação básica. Uma breve contextualização, a gente vai ver que a educação brasileira em 2017 teve mudanças com a nova redação da BNCC, onde ela veio reforçar a promoção de novas experiências para desenvolver a aprendizagem dos estudantes. Então, dessa forma, a educação, ela precisa ser entendida como promotora da formação de sujeitos que vão transformar a sociedade, a qual é representativa para elas. Então, a gente vai ver que a educação, ela precisa ser significativa para o estudante e de que forma ele consegue se sentir representado durante o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, e relacionando com a integração escola com a sociedade, a gente vai ver a promoção de novas práticas, como a prática empreendedora. Posto essas mudanças e os novos currículos que vêm surgindo para a educação, o objetivo deste artigo é identificar e avaliar as estratégias de ensino-aprendizagem adotadas no componente curricular Projeto de Vida para práticas da educação empreendedora a partir da aplicação na educação de jovens e adultos. O projeto de vida é um componente curricular que está estruturado em 5 temas sobre 3 eixos temáticos. Foi implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O projeto de vida que é acompanhado, ele é direcionado para a educação de jovens e adultos. Qual que é a proposta? A proposta do projeto de vida é ter essa integração da escola com a sociedade por meio das experiências e vivências desses estudantes, e aqui a gente vai ver que o projeto de vida, ele vem para o processo de ensino-aprendizagem por meio de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e a transversalidade. Então, a gente vai ver 3 eixos temáticos que representam esses 5 temas. Identidade, que é o autoconhecimento, eu e o mundo, que é a minha relação com a sociedade e com os sujeitos que são
presentes, com sujeitos que estão presentes na sociedade, e mundo do trabalho, que já é um direcionamento para as experiências de trabalho mesmo, tá? Partindo do projeto de vida, a gente vai ver que a BNCC ela vem reforçar múltiplas estratégias e a aplicação de metodologias ativas para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, mais integrativo e mais real para o estudante e para a construção da sua aprendizagem. E aí, como as metodologias ativas, a gente vai ver a produção para novas práticas, como a prática empreendedora. E aqui a gente tem a educação empreendedora como uma possibilidade criativa e reflexiva para o projeto de vida. Então, como síntese da educação empreendedora, a gente vai ver, identificar o contexto que vai ser desenvolvida essa nova prática, a partir desse contexto que está representado pelos estudantes, a escolha por estratégias de ensino ou pela metodologia ativa mais assertiva para desenvolver aquela prática. À medida que os estudantes vão se envolvendo e experienciando essas práticas, ocorre o desenvolvimento de habilidades, que é o estudante entender o que ele está, entender o que está sendo colocado para que ele possa desenvolver e, ao mesmo tempo, aplicar essa habilidade em outros contextos. E a gente vai ver aquela discussão de, ao invés de formar para replicar, a gente vai formar para aplicar as habilidades e as aprendizagens que estão sendo desenvolvidas durante esse processo. E à medida que o estudante vai desenvolvendo habilidades, é uma possibilidade de identificar oportunidades, e aqui a gente percebe que o estudante é o protagonista dessas práticas, e ao mesmo tempo que a gente estimula e promove novas práticas no ambiente escolar, a gente vai estar fomentando uma cultura, e aqui no nosso caso é a cultura empreendedora nesse processo de ensino-aprendizagem. Com o procedimento metodológico, a gente parte de uma abordagem qualitativa, é uma pesquisa descritiva, porque a gente visa descrever a relação de determinados sujeitos com esse novo componente escolar, e a coleta de dados ela ocorreu por meio da aplicação de questionários e da observação sistemática, onde foram feitos registros por meio de diário de campo, e essa observação ocorreu no período de 2 meses. Os sujeitos que acompanham a pesquisa são 6 supervisoras, foi para o levantamento das escolas que ofertam a educação de jovens e adultos, e posteriormente estabelecer critérios de inclusão e exclusão para as escolas participantes. As 2 professoras que representam os 2 componentes curriculares, que é o projeto de vida, e nas 2 escolas houve o acompanhamento e a participação de 24 estudantes da educação de jovens e adultos. Como principal resultado, as professoras desenvolveram as suas atividades por meio do eixo temático Eu e o Mundo, e aqui elas pontuaram a relação da prática do empreendedorismo para essa relação, para o eixo temático Eu e o Mundo, e como isso é perceptível para os estudantes. Para a professora Ray, os alunos passam a observar e começam a enxergar novas possibilidades, não apenas no sentido de ter uma empresa, mas pela experiência e a curiosidade que a prática promove. Para a professora Princesa Leia, desenvolver o empreendedorismo é preciso considerar a realidade dos estudantes, oferecendo oportunidades diferentes e de acordo com as necessidades dele. Então, a gente vai ver que a promoção dessas novas práticas, elas precisam integrar a experiência e a vivência que o estudante possui com essa temática, com essa nova proposta, e de que forma a gente vai inserir isso durante o processo de ensino e aprendizagem. Como principais estratégias, foram identificadas as atividades dialogadas e os debates. As professoras utilizam de metodologias ativas, e aqui a gente conseguiu levantar 3 metodologias. A aprendizagem baseada em projetos, o projeto de vida é uma aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas e as instruções por pares. Como consideração final, a gente vai ver que esse novo currículo ele vem apontar algumas falhas. Como principal falha é a desconsideração profissional da educação, porque como eu vou desenvolver uma prática se a minha área de formação não me permitiu experienciar essa
prática a qual está sendo cobrada. Então, qual que é o papel do professor como principal responsável por desenvolver essa prática no processo de ensino-aprendizagem e como eu vou relacionar a experiência dos estudantes se o professor não tem uma experiência ou não possui uma experiência sobre essa prática do empreendedorismo. Então, como formar empreendedores se essa fragilidade presente na BNCC é colocar o professor como responsável de uma prática a qual a sua formação é totalmente distinta. E a gente vai ter o como sobre duas perspectivas. Como desenvolver o empreendedorismo e como relacionar e inserir o empreendedorismo no conteúdo disciplinar a qual eu sou responsável e como tornar essa experiência formativa e atender à expectativa do estudante em relação a essa prática empreendedora. Aqui são algumas referências utilizadas. Obrigado. Muito bem, obrigada. Aí, o primeiro artigo apresentado, né, na, na voz aqui do Diego, né, infelizmente ele não está conseguindo entrar na sessão, mas a Priscila está aqui também como coautora desse trabalho, né? Eu posso, de repente, fazer uma provocação inicial e deixo aberto também para os demais colegas, tá? Que trazerem essa perspectiva. Primeiro, né, vocês destacaram aí, até numa das falas do Diego, na apresentação, sobre as metodologias ativas identificadas, né? A ABP, seja de projetos ou baseada em problemas, também a instrução entre pares. A minha pergunta vai no sentido se vocês, ao longo, né, da coleta, que necessariamente não está contida aqui no artigo, mas se vocês também vislumbraram ou foi comentado sobre outras metodologias ativas que corroboraram, né, com a consolidação desse projeto. Então, essa pesquisa, né, ela até faz parte da dissertação de mestrado do Diego, né, foi ele que conduziu todo esse processo com mais afinco, mas assim, a gente auxiliou ele em todo esse processo, e o que a gente consegue perceber é realmente uma dificuldade muito grande das professoras em estarem implementando novas temáticas e novas metodologias. Então, assim, são poucas professoras que se arriscam, né, e essas metodologias são bem reduzidas mesmo, não tem um portfólio diverso, não. Elas têm realmente essa dificuldade em estar implementando alguma coisa diferente. Mas essa dificuldade seria a dificuldade delas de usar outras ou até a rejeição do público, né? Eu digo, dos alunos em sala de aula. Como é que isso foi Não, a percebido? gente até assim considera, inclusive, né, o Diego faz parte desse trabalho, ele desenvolveu um game específico para essa disciplina, sobre empreendedorismo, né? Como uma forma de auxiliar as professoras. Hoje em dia ele até tá aprimorando esse game dele, mas a gente percebe que não é uma resistência dos alunos, é mais uma dificuldade mesmo das professoras. Eu acho que pelo método tradicional, né, a aplicação desse método tradicional. Não consegui vislumbrar também que a educação de jovens e adultos ela é um pouco mais diversa, né? Ela exige alguns outros, um olhar especial mesmo, né? Então a gente vislumbra que é mais uma dificuldade das professoras, a carga assim, horária delas é muito grande, essa mudança curricular também impactou, porque elas não foram capacitadas para isso, né? Então tudo isso implica nessa dificuldade. Obrigada, Priscila. Alguém quer fazer alguma pergunta? Priscila, se você pudesse, né? Primeiro, parabéns ao trabalho, muito bem escrito, parabéns por estarem aqui. Uma dúvida que eu fiquei, Priscila, é como foi selecionada essa amostra do trabalho de vocês? Como vocês escolheram as professoras, a escola? Qual foi o critério? Por que uma, não outras? Então, Porque foram elas são... escolas.
As É, professoras, principalmente, são peças bem chave no trabalho de vocês, né? As falas e tudo. sim, as escolas foram escolhidas por serem escolas que davam educação de jovens e adultos, né, onde tinha o projeto de vida. E dentro dessas aplicações do Diego, né, ele conseguiu selecionar poucas escolas, e assim, duas professoras que tiveram essa posição mais emblemática dentro deste contexto, né, que inclusive ele desenvolve o projeto, continua desenvolvendo o projeto dele em parceria com essas professoras, porque realmente há assim, uma certa resistência das professoras até uma certa dificuldade mesmo em estar implementando esse componente curricular. Você saberia dizer, só como complemento, né, pegando esse gancho do Vinícius, se também os alunos serão ouvidos ao longo desse projeto, né, já que existe essa continuidade, ele está investigando, que agora foi só as professoras, mas e os alunos, né, que também recebem e vivenciam, passam por essa experiência, como é que eles veem essa mudança, né, ou se está realmente, de fato, tendo o efeito desejado? Então, aí essa visão dos alunos, ele já vem em cima do game que ele desenvolveu. Porque aí, com esse game, né, os alunos são levados a pensar em que tipo de empreendimento eles podiam desenvolver com base na realidade, em suas próprias realidades. E tem sido super positivo, porque a educação de jovens e adultos é extremamente diversa, né? A gente tem alunos de todos os níveis, de todas as esferas, né, da sociedade, então é bem bacana. Eles têm sido bem receptivos, principalmente por ter essa pegada assim, mais de metodologia ativa, não ser uma forma tradicional, né? Eles poderem pensar no contexto deles, pensarem talvez no empreendedorismo como uma forma assim, diferente de estar gerando alguma renda, de estar causando algum impacto na sociedade. Mais alguém? Algum questionamento para a Priscila? A minha sugestão, né, como continuidade, e eu estou até pegando um pouco né, gostei muito, depois a gente vai ver do Sandro, né, a pesquisa dele, mas eu trabalho com desenhos, então no meu primeiro dia de aula, numa das disciplinas que eu trabalho é de pesquisa aplicada à administração, no primeiro período do curso de administração, eu peço para os alunos desenharem, para primeiro ter uma ideia do que é para eles pesquisa, né? E a partir desses desenhos eu contorno, né, toda ao longo da minha disciplina com eles. E ao final, né, a gente fecha com outras metodologias, né, uma delas é o podcast, e como eles têm percebido, né, essa evolução deles e essa provocação que a gente faz através das metodologias. Então, talvez, né, como é uma ferramenta, né, um instrumento que você não precisa só de papel, ideia, criatividade, né, e, enfim, né, você criar imagens, porque ele fala, represente o que é pesquisa, mas através de uma imagem. Ele próprio cria a imagem para ele e ele vai interpretar. E aí eu peço para outro colega interpretar, então, as percepções diferentes de um mesmo desenho. Então, levo aí a sugestão para vocês, né, de quem sabe usar o desenho como uma provocação desse aprendizado. Né? Eu já faço uma ponte até com o do Sandro, né, que ele chama dos Sim, desafios, Sandro. É sim. exatamente criar a imagem e, né, propor a metáfora que vai, né, estar ligada àquele conteúdo. Ah, muito bacana. Obrigada pela sugestão, Ana. Estamos dentro do tempo, professor. Alguma outra consideração sobre esse? Priscila quer comentar alguma coisa para a gente partir para o próximo? Só agradecer mesmo todo mundo a participação, as considerações da Ana e de todo mundo. Muito obrigada. Obrigada a você, leve os parabéns também ao Diego, né, por essa vontade, né, de também querer mudar, de querer transformar o nosso entorno, né, e está trazendo essa aproximação escola-sociedade, que eu acho que
E assim, é fundamental. muito bacana falar também, uma pena que ele não pôde estar aqui, né? O interesse dele por isso foi até porque o pai dele, ele foi alfabetizado na educação de jovens e adultos, então assim, ele pegou um amor muito grande por esse tipo de educação e foi por isso que ele resolveu fazer esse game, tentar dar uma ajuda assim dentro desse projeto, desse contexto do projeto de vida. Foi muito bacana. Maravilha. Mande nossos parabéns a ele também, tá bom? Vamos lá, então. Olá, pessoal. Meu nome é Yasmin. Esse artigo veio da minha dissertação de mestrado, foi orientada pela professora Mônica Capelli, e ele é intitulado Agruras e Fissuras da Adaptação ao Ensino Remoto Emergencial pela perspectiva de docentes de um curso de administração. Bom, a gente sabe que com o surgimento da pandemia do Covid-19, foi necessário que as instituições de ensino buscassem uma nova modalidade em que o processo de ensino-aprendizagem pudesse ser ofertado mais no formato remoto. E com isso foi implementado o ensino remoto emergencial, que permitiam, né, essas características da realização do processo de ensino-aprendizagem de forma online. Com isso em mente, o objetivo dessa pesquisa foi identificar os impactos das mudanças do ensino remoto emergencial na prática didático-pedagógica e em aspectos da vida de docentes integrantes do curso de administração de uma universidade federal. As justificativas para a realização da pesquisa é que ela tem um foco no curso de administração, que possui uma grade curricular com muitos conteúdos teóricos e que, em tese, né, deveria ser mais fácil de se adaptar a esse formato remoto. Mas que não foi o que aconteceu, né, que muitos docentes identificaram dificuldades nesse processo e que é o foco da pesquisa. O referencial teórico ele foi dividido em dois momentos, tratando das duas abordagens teóricas, né, que foram utilizadas na pesquisa. Então, ele vai falar sobre a teoria da aprendizagem situada e também da teoria da aprendizagem transformadora. Como procedimentos metodológicos, a unidade de análise foi um curso de graduação em administração. Na universidade estudada, esse curso de administração ele é dividido em 8 áreas diferentes. Então, foram selecionados 8 docentes, né, um de cada área, para poder fazer parte da pesquisa, e essas 8 entrevistas foram transcritas e analisadas através da análise de conteúdo temático. Bom, para a adaptação ao ensino remoto emergencial, a universidade ela se organizou através de roteiros de estudos orientados, que eles chamavam de REL, e nesses estudos, nesses roteiros, os docentes precisavam incluir informações sobre o conteúdo que seria ministrado, o recurso digital utilizado, a forma de avaliação, a data para a entrega dessa avaliação e que essa data poderia ser tanto semanalmente como quinzenalmente, dependendo da preferência do docente. E aí os docentes, eles identificam que eles passaram por muitos desafios durante esse processo, mas que esses desafios eles foram se alterando à medida que o contexto mudava. Então, no início do ensino remoto, eram desafios voltados à dificuldade de gravar aulas, ao aumento do volume de trabalho, né, para poder passar suas disciplinas para esse formato de roteiro de estudos orientados, mas que quando eles conseguiram suprir, né, passar por essas dificuldades, os desafios já estavam relacionados principalmente com a falta de interação dos discentes, né, durante as aulas. Os docentes também indicam uma interação que eles vivenciaram durante o ensino remoto. Então, alguns dos docentes entrevistados indicam que eles tiveram muitos momentos de troca com seus colegas do departamento, ainda que em um formato remoto, mas alguns outros docentes indicam que não, e que eles passaram por esse ensino remoto de uma maneira muito individual. E aí, para aqueles docentes, né, que vivenciaram essa interação, eles indicam a importância que o diálogo teve durante esse processo, né, para eles conseguirem compartilhar suas opções, as suas relações, né, as suas vivências, e também falando que estava dando certo em cada disciplina ou não. E aí, nesse processo, é possível da gente identificar a formação de comunidades de prática, que é um conceito muito importante, né, e central na teoria da aprendizagem situada, e que vai justamente discutir
essa junção de indivíduos que estão passando por um momento parecido, né, semelhante, que eles conseguem compartilhar os seus desafios, né, e também a sua experiência. Um outro momento de interação que foi identificado na universidade foram as rodas de conversa online, mas esse momento de interação já foi numa perspectiva mais geral, porque as rodas de conversa elas foram organizadas pela gestão da universidade. Identificado como um dos conceitos centrais da teoria da aprendizagem situada, que é a participação principal, como na questão da administração, né, de maneira mais individualizada. Aqui também foi possível identificar a formação de comunidades de prática, mas aí numa perspectiva mais ampla, englobando toda a universidade. Os docentes também indicam que muitas das mudanças que eles precisaram fazer para o ensino remoto emergencial, eles levaram para o ensino presencial. Então, essa situação, né, é uma perspectiva que a gente pode olhar a partir da mudança de perspectiva, que é um conceito muito central na teoria da aprendizagem transformadora, que vai justamente tratar desse primeiro momento inicial, que eles precisam fazer uma reflexão crítica, que acontece em razão da pandemia do Covid-19, mas que depois eles utilizam essa reflexão em um outro contexto, né, em uma outra perspectiva, que nesse caso é o ensino presencial. Os docentes também trazem que esse ensino remoto ele impactou diretamente no processo de ensino-aprendizagem dos discentes. Eles dizem que a maioria das dificuldades que eles observaram, né, que os discentes tiveram, elas já existiam no formato presencial, mas que no ensino remoto essas dificuldades elas tinham um impacto ainda maior. E aí um termo que foi muito frequentemente utilizado pelos entrevistados, que é os discentes apáticos. Então, eles falam que a maioria dos discentes estavam completamente apáticos, sem interesse nas aulas, né, e nas atividades propostas. E a teoria da aprendizagem transformadora, ela tem esse foco nas relações sociais e que indica como é que essas relações podem influenciar, né, no processo de ensino-aprendizagem. E aí, no caso desse momento, com os discentes, durante o ensino remoto emergencial, a gente pode identificá-la sob uma outra perspectiva, em que não foi as relações sociais que influenciaram no processo de ensino-aprendizagem, né? Mas sim a falta delas. Os discentes não tinham com quem compartilhar esse processo. O ensino remoto emergencial ele também atingiu a vida pessoal dos docentes, e aí aqui eles já trazem tanto aspectos positivos como negativos. Então, como positivos, eles indicam que foi muito bom passar um tempo em casa, né? Conseguir ter um contato maior com as suas famílias, com os seus filhos, mas como aspectos negativos, que era difícil conciliar essa vida pessoal com a quantidade de trabalho que eles passaram a ter durante o ensino remoto. Então, as contribuições da pesquisa, elas estão direcionadas principalmente aos sujeitos da pesquisa, né, dos docentes, e de todas essas mudanças que eles precisaram fazer, não somente na sua prática didático-pedagógica, mas também na sua vida como um todo, para conseguir se adaptar ao ensino remoto emergencial. E também uma outra contribuição que está relacionada às contribuições sociais da pesquisa, né, principalmente nessa discussão dos aspectos positivos e negativos do home office sobre a visão dos sujeitos entrevistados. Também foi uma questão que impactou muito na prática didático-pedagógica dos docentes. E, além disso, a utilização, né, tanto da teoria da aprendizagem situada como a teoria da aprendizagem transformadora permitiu que a gente conseguisse fazer essa análise sobre as diversas perspectivas que os docentes mencionaram durante as entrevistas, né? Então, a gente conseguiu identificar as consequências do ensino remoto, nos contextos dos envolvidos, né? Então, até mesmo na perspectiva dos discentes, e também nas relações sociais, como que elas possibilitaram a formação das comunidades de prática, e nessa importância de se manter um diálogo entre os sujeitos que estão envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem.
São algumas referências da pesquisa e eu agradeço. Obrigada, Yasmin, por compartilhar aí a sua pesquisa. Certamente, acho que quem lê o seu trabalho se enxerga um pouquinho, né, seja discente, seja docente, seja, né, um cidadão comum, porque, de certa forma, voltei? Desculpa, é que a internet tá falhando aqui. Mas, bem, então, as dificuldades, né, foram muitas, principalmente, né, de um lado, do docente de lidar com todo esse aparato tecnológico, porque boa parte não estava acostumada, né? As próprias plataformas de transmissão, a gente não tinha sequer, né, o tato ou até de como lidar, né, com cada botão, né, a câmera em si, posicionamento, luz, enfim, né? E assim como também, né, dos alunos, né, querendo ou não, todos nós tivemos que nos expor, né, porque a gente estava no local de casa, né? Até porque a gente não poderia sair, né? Então todos nós tivemos, né, uma invasão naturalmente ocorrida, né? Ou obrigatoriamente ocorrida por conta dessa situação. Então, né, tá. Então, assim, só para finalizar e já passar a palavra para outro, né? De fato, a gente, né, uma das incômodos, e aí eu vou falar da perspectiva docente, nossa, era a distância do aluno, né? A gente que está ali tanto na sala de aula sabe a energia que é estar presencialmente para mim, né, aparecendo, falando um pouco e trazer um pouco de cada um, adaptando o meu planejamento, né, nas aulas seguintes. Então, foi uma forma que eu encontrei para tentar né, ter uma aproximação maior, porque realmente foi muito desafiador, acho que para todos nós, e aí, claro, a questão da acessibilidade, quantos aí não, né, assistiram aula trabalhando né, através só de um aparelho celular, e aí eu disse assim, a minha disciplina não, mas eu sei que tem disciplinas, por exemplo, que trabalham com planilhas Excel, como é que o aluno ia lidar, né, com esses desafios como um todo. Então, acho que, né, vocês trazem aí realmente um aspecto, um olhar delicado, né, que passou por todos nós, e parabenizar vocês aí você pelo trabalho trazido aí esse olhar do contexto, né, em Minas Gerais. Obrigada. Fica aberta aí para quem quiser comentar. Eu queria primeiro agradecer e falar que essa questão das câmeras fechadas foi realmente muito recorrente nas entrevistas, né? E aí eu lembro que teve um dos entrevistados que ele falou que até hoje os alunos estão formando, né, mais ou menos assim,
que pegaram esse período de pandemia e que até hoje ele não conhece os alunos, porque ninguém abria as câmeras, não tinha esse contato. Acho essa sua ideia de mandar um vídeo muito boa, mas aqui ninguém teve essa sacada, então ninguém fez isso, e que até hoje os professores não conhecem os alunos. E que essa questão dos apáticos também tem até hoje, né? Eles voltaram para o presencial, mas parece que esses problemas aí do ensino remoto voltaram juntos. Então, até hoje, eles veem os discentes sem muito interesse ainda nas aulas. Então, são várias consequências, né, que aconteceu há uns 2 anos atrás já, né, que já acabou esse período de ensino remoto, mas que ainda está presente. Foi, acho que eu voltei de novo, tá caindo. Mas, enfim, acho que essa né, e por coincidência, essa semana, uma aluna, né, me abordou, dizendo: ah, professora, eu fui sua aluna na época da pandemia. Isso é prazer, né? Pessoalmente, porque provavelmente eu não lembrava dela por conta da câmera fechada, né? E aí, aí até no final, eu sempre dizia: pessoal, quando vocês me encontrarem, quando a gente voltar nos corredores, digam quem vocês são, porque vocês vão saber quem eu sou, porque eu estava full time com a câmera aberta, mas eu não saberei quem vocês são, né? Então, eu pedia para eles, quando a gente encerrava a disciplina: olha, procure quando a gente estiver na universidade, né, circulando, deem um alô para mim, né, e lembrem em que época foi, do momento pandêmico que a gente se conheceu. Yasmin, parabéns pelo trabalho, muito legal. Acredito que a maioria de nós aqui na sala, ou quase todos nós, passamos por essa experiência, né? Agora, nem todos estudamos isso na dissertação de mestrado ou produzimos. Eu voltei de novo, não voltei, eu estou aqui. A internet está. Eu estou aqui roteando pelo celular para ver se ajuda. Eu acho que a minha falhou um pouco. Desculpa, Vinícius, eu não consegui pegar sua fala inteira. Queria que você contasse para a gente, basicamente, o que motivou você e sua orientadora a estudarem esse tema realmente, que todos nós vivenciamos. Uhum. Eu fiz iniciação científica aqui na UFLA, não a professora, né, que foi minha orientada no mestrado, e ela tem um foco muito nos estudos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu fui para o mestrado, como eu já estava muito inserida, né, nesse contexto de estudar ensino, eu fui pensando em fazer alguma coisa sobre ensino também. E eu entrei no mestrado no início de 2021, fiz todo o processo seletivo em 2020, quando estava na pandemia. Então, eu fiz as disciplinas todas online, né? Por exemplo, o Diego do artigo anterior, a gente entrou no mestrado junto. Eu só fui conhecer o Diego esse ano, depois que eu já tinha defendido, ele já tinha defendido, porque todo mundo online, né? A gente não se conhecia. Então, eu estava inserida nesse contexto, e aí eu pensei, por que não entender o que está todo mundo vivendo? Porque o início do mestrado foi muito difícil, mas era só eu em casa, sozinha, então acaba que a gente tem aquela sensação de que só eu estou sofrendo, ninguém está passando por isso, quando na verdade eu acho que estava todo mundo passando. Então, eu falei, acho que é uma forma de cada um saber o que está acontecendo, né, numa visão mais ampla, e como eu já estava também inserida no contexto, né? E aí pensei que seria interessante. Parabéns.
Obrigada. Mais alguma consideração, pessoal, para o artigo da Yasmin? Alguma pergunta? Professora? É só ressaltar, né, das experiências que a gente teve aqui, né? Por mais que né, no nosso núcleo de pesquisa, os professores envolvidos, nós trabalhamos e damos oficina com metodologias ativas, né, com recursos didáticos, né, todo esse envolvimento, e como também foi difícil, né, para a gente nos adequar para esse novo formato. E uma das formas que você destacou, Yasmin, no seu trabalho, e que a gente realmente vivenciou, foram essas trocas entre os colegas, porque a gente ficava assim, como é que você usa isso? Como é que você faz aquilo? Né? E os inúmeros cursos que a gente fez, não só proporcionado pela própria instituição, né? Porque nós não paramos. Por exemplo, na pós-graduação, eu estava dando, foi numa terça-feira, quando a universidade, no dia 17 de março, pediu que, né, a gente não podia mais ter acesso presencial, no dia 18 eu já estava dando aula na pós-graduação. Então, assim, nós não paramos literalmente. E aí a própria universidade, né, foi se empenhar, né, para dar esse suporte de cursos para alunos, cursos para professor, e a gente já, né, dentro dessa experiência com metodologias ativas, e mesmo assim a gente teve dificuldade. E o nosso apoio realmente foi fazer essa comunidade, né, de prática, literalmente, né, de estar sempre um ajudando o outro, né, ainda mais, mesmo que, como você disse, né, nessas rodas de conversas online que a gente tinha, então todo dia a gente se encontrava ou pegava a experiência daquela semana, ou, por exemplo, tem professores que dão aula na mesma turma, então, assim, como é que você fez isso? Ou como é que a turma tal está reagindo com você? Então, a gente teve muito essa troca que foi muito válido, né? E realmente, né, você trazer, né, esse aspecto, acho que tantos outros, né, que passaram, a gente tem outras experiências, né? Acho que é bastante válido e que bom que você está podendo fazer, né, esse conjunto de coletas dessas experiências vivenciadas. Claro, né, fica como sugestão, né, o aluno também, né? A percepção do aluno, de como ele recebeu isso, né? Porque, de certa forma, a gente tem uma intenção enquanto docente, mas nem sempre o que recebe, né, tem nessa mesma intensidade ou com o mesmo propósito, ou muitas vezes pode até ser, né, você tem uma intenção e é distorcida no meio do caminho por ruídos ou por ser mal compreendido. Então, acho que escutar o aluno também se faz necessário, né, numa continuidade dessa pesquisa, para ver o outro lado. Muito bacana. E sucesso aí para você. Obrigada. Essa questão do aluno era um objetivo da minha pesquisa na dissertação, pegar tanto docente quanto discente, mas não consegui por causa de tempo. E aí a ideia é agora, né? Entrei no doutorado no início desse ano, e aí é dar continuidade, fazer essa pesquisa com os alunos, né? Agora durante o doutorado. Perfeito, que bom, que bom. Uhum. Eu estou com uma orientanda também de mestrado que ela está fazendo, né, sobre a prática docente, no contexto de um dos cursos aqui do nosso centro, e no início ela queria fazer da pandemia, né? Mas aí eu disse, olha, deixa a pandemia como um elemento que vai emergir nos dados, porque as pessoas vão comentar o antes e o depois da pandemia, né? Que o nosso foco não era estudar necessariamente os efeitos da pandemia, como você colocou como ponto principal. Mas que bom, né? Depois eu quero dar uma lida no teu trabalho e até repassar para ela também, para dar uma olhada como referência, tá bom? Obrigada. Obrigada. Vamos para o próximo artigo, então? Imagens do fazer filosófico. Metáforas como recursos didáticos para
o estudo da filosofia e da ética na administração. O que esse texto procura fazer, primeiro, é explorar quais são os limites e as possibilidades do uso de metáforas, de imagens antes, né, de metáforas, para construir, para elaborar, para compreender o conceito de fazer filosófico, o conceito de filosofar. Por isso, esse conceito é central e inicial no texto. Entende-se aqui que o fazer filosófico se diferencia da história da filosofia. Eles não estão dissociados, mas eles são conceitos diferentes. Normalmente, quando nós pensamos em filosofia, quando nós olhamos as abordagens de estudo de filosofia e ética nas formações de graduação em administração, nós vamos ver que a abordagem é sobre a história da filosofia. Ou seja, o que os filósofos pensaram, o que eles escreveram, o que eles disseram sobre determinados problemas, sobre os quais se debruçaram. Isso é o que nós chamamos em filosofia de história da filosofia. Aqui se pretende explorar o conceito de fazer filosófico, o conceito do filosofar, que não está dissociado, repito, mas é um outro conceito. E é este conceito do fazer filosófico, que é a prática do filosofar, que é o pensar crítico, reflexivo, radical, incidente sobre os fundamentos do nosso pensamento, ou é aquele pensamento que volta-se para si próprio, né, que volta para o próprio pensar, e ali o investiga, o examina radicalmente, profundamente, é esse o fazer filosófico, e não estudar a história da filosofia. Só que para estudar, para praticar o fazer filosófico, eu antes preciso compreender bem esse conceito, diferenciando esse conceito da história da filosofia. Pensando em abordagens metodológicas de como exercitar, como praticar esse fazer filosófico, a partir de uma problematização de natureza filosófica, que é diferente, por exemplo, da problematização científica. Tá? Então, a problematização filosófica está na essência do fazer filosófico. E esse fazer filosófico precisa ser compreendido tanto pelo professor quanto pelo estudante. E é aí que a pergunta acontece: em que medida e quais imagens e quais metáforas podem ajudar a compreender melhor o conceito de fazer filosófico? Então, não se trata de imagens e metáforas para exercitar o fazer filosófico, senão de imagens e metáforas para compreender o conceito de fazer filosófico. Esta é a primeira abordagem do texto. Né? E por que isso é importante? Porque nas diretrizes nacionais curriculares, o recorte que se fez aqui é da formação em administração pública, nós temos ali, em termos de conteúdos, né, previstos nessas DCNs, o conteúdo de filosofia. Em termos de competências requeridas, né, esperadas na formação do bacharel em administração pública, temos também um conjunto de competências relacionadas a uma capacidade crítico-reflexiva, uma capacidade de tomada de decisão bem fundamentada, todas essas associadas à filosofia, mas não a filosofia na sua história, a filosofia na sua capacidade de executar, de fazer, no seu filosofar. Então é essa prática que nos importa aqui explorar. O que o artigo faz? Ele começa também, além de definir problema filosófico e fazer filosófico, ele define imagens e define metáforas. Então ele define imagem como um signo, como algo que as pessoas conhecem, algo que é familiar. E as metáforas são associações discursivas que, a partir dessa imagem, nós construímos e associamos a um determinado conceito. E vamos colocando diferentes camadas de refinamento conceitual. Olhamos para detalhes da imagem, elaboramos ainda mais a nossa metáfora e vamos acrescentando ingredientes, né, elementos mais, qualificando o nosso conceito. Lembrando, qual o conceito? O conceito de fazer filosófico. Né? E o texto propõe, né, seis metáforas fundamentais, 6 metáforas básicas, que são a metáfora do futebol, a metáfora da árvore, a metáfora do muro, a metáfora da bússola e da balança, enfim. O que importa aqui, eu vou rapidamente falar apenas de uma delas, para ilustrar esse fazer filosófico, que é a metáfora do futebol. O que significa essa metáfora do futebol? Veja, em relação ao futebol,
nós temos um conjunto de pessoas que são, uma boa parte das pessoas que se dedicam ao futebol, que conhecem as regras do futebol, que conhecem as tabelas dos diferentes campeonatos que acontecem em um determinado ano, que discutem futebol, que têm conhecimento técnico de futebol, conhecem as escalações dos times, que conhecem as posições e como as posições devem ou podem jogar. E nós temos também pessoas que jogam futebol. Nessa imagem e nessa metáfora construída, nós associamos o conhecer o futebol, as tabelas, as escalações, as regras e a capacidade de discutir ao que se chama de história da filosofia. Isso é muito importante, né, para o futebol. Mas o que é realmente mais interessante é jogar futebol. E o jogar futebol está associado ao fazer filosófico. O que é mais prazeroso? Claro, algumas pessoas sentem prazer no discutir futebol, evidentemente, caso contrário, não faria. Mas a imagem serve para isso. Uma coisa é entender de futebol. Uma coisa é discutir futebol. Uma coisa é ser capaz de falar sobre futebol com pertinência. Outra coisa é jogar futebol. E o jogar futebol é o fazer filosófico. Em síntese, a ideia desse artigo foi trazer, não é, um exemplo, um conjunto de exemplos de imagens que podem ser convertidas em metáforas, que tem a finalidade de aproximar, a partir de cada uma dessas imagens, o conceito de fazer filosófico no contexto do ensino de filosofia e também de ética na formação em administração. E o fez com um recorte específico em administração pública, porque partiu das diretrizes curriculares de administração pública, ali onde o conteúdo de filosofia é explicitado, o conteúdo de ética é explicitado, e um conjunto de competências derivadas deste e de outros conteúdos, entre os quais a capacidade de pensar crítica e reflexiva, a capacidade de tomar decisões acertadas, a capacidade de produzir soluções transdisciplinares, interdisciplinares, entre outros, que obviamente não são exclusivos da formação em administração pública, mas o recorte aqui utilizado foi esse. Então, esse é um convite para que o leitor se aproprie, discuta, debata e possa fazer novas elaborações a partir dele. Muito obrigado. Que bom, que bom. Parabéns, Sandro, né, pela proposta aqui trazida, né, das imagens e metáforas, né? Certamente, os 3 artigos aqui apresentados têm esse eixo a principal, né, de trazer para o contexto, né, e para os atores envolvidos dentro desse processo de ensino-aprendizagem, os recursos, né, sejam tecnológicos ou não, e as estratégias didático-pedagógicas que potencializem, né, o aprendizado, principalmente. Então, você traz aí de forma até leve, né? É gostoso a leitura no seu artigo, né? Na forma como você escreve. E a minha curiosidade ficou, né? Saber se você já experimentou na prática alguma dessas estratégias, seja do futebol, do muro, né? Ou outra a imagem associada a uma metáfora na prática mesmo, que é a que você traz como um debate mais aprofundado e uma propositura, né, instigando a gente a usar, né? E aí os seus limites e as suas potencialidades. Mas eu queria saber um pouco na prática, como foi, né, o uso disso e a reação, né, dos próprios alunos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Muito bem, muito boa tarde, colegas todos. É interessante a pergunta e eu acho que essa pergunta seria a contribuição mais interessante que eu poderia fazer aqui no nosso debate. De fato, depois da minha formação em administração, uma vida inteira estudando administração e administração pública no particular, eu fui fazer filosofia. Então, eu fiz a graduação em filosofia e depois fiz uma pós-graduação em ensino de filosofia. Nessa pós-graduação, eu descobri uma coisa que durante toda a minha graduação eu não tinha entendido, que filosofia não é falar o que os filósofos já falaram, que é o que de regra as pessoas fazem.
Platão, Kant, Aristóteles, Sócrates, as pessoas ficam citando para demonstrar uma, às vezes até falsa erudição, né? Para impressionar, citar filósofo. Eu descobri que filosofia é, na verdade, esse fazer. Né? O mais importante da filosofia é essa prática da filosofia, esse exercício do filosofar, né? É o se questionar. Eu penso assim por quê? Quais são os fundamentos do pensamento tal como eu o tenho e através do qual eu enxergo o mundo? Então, se eu quiser mudar o mundo, em larga medida, eu preciso mudar antes a forma como eu penso. E a filosofia se presta essencialmente para isso. Bom, eu fiz essa descoberta, digamos assim, né? Eu comecei a fazer, escrevi depois um livro chamado Pensamento Filosófico na Administração Pública, que é acessível gratuitamente na internet, se vocês pesquisarem lá terão acesso, acho que está nas referências também do nosso texto aqui. Eu comecei a fazer, fui convidado para fazer aulas, palestras, participações, enfim, seminários, coisa e tal, e essa imagem do olho d'água e a imagem do futebol são duas que aparecem no artigo, assim, em uma linha, né? No artigo, no livro. E aí eu, entusiasmado de falar, de pensar, como é importante na administração pública nós refletirmos sobre os conceitos que nós temos, e assim nós mudamos a nossa forma de pensar e, por conseguinte, de agir e tal. E lá pelas tantas eu usava, por alguma razão, essa imagem do olho d'água e essa imagem do futebol. E aí, bom, terminava a palestra e a abertura para as perguntas. Qual não era a minha surpresa, uma certa frustração, que as pessoas lembravam essencialmente das imagens. Ah, pois é, como no futebol. Ah, e aquela questão. E eu tocava nisso. Aí isso se repetiu algumas vezes e eu pensei, mas só um pouquinho, talvez eu esteja no caminho errado. Né? Porque o meu primeiro passo, no sentido de trazer a filosofia para dentro da administração, foi de largar a história e trazer a prática do pensar. E eu achei que tivesse conseguido. Aí me dei conta que falar sobre a prática do pensar é desafiante. E as imagens e as metáforas, sim, ajudam a definir esse conceito do fazer filosófico, do filosofar, do refletir. Né? Então, eu diria assim, e algumas vezes depois disso, em aulas, em palestras, eu uso, né, para ilustrar, enfim. Então, de uma certa, nunca usei todas elas na sequência, mas elas especificamente, quando eu falo de ética, obviamente, entra a questão da balança, né, da bússola e da balança. Enfim, então eu não uso todas elas, mas eventualmente vou usando uma ou outra, né? Mas elas antecedem, na verdade, o texto. O texto foi um esforço de elaborar algumas ideias que pareciam assim da prática mesmo, né, professora? Então é isso aí. Muito legal, parabéns, né? Acho que é desafiador você, né, transcrever, transpor para o papel essa ideia, né? E como não foi desafiador para você. Mas também, né, deixo como uma sugestão, né? E quem sabe, né? E aí voltando lá desde o primeiro artigo quando eu falei aqui, né? Eu acho que o uso das imagens é fantástico. Desde então, né? As imagens, né? Fazem parte, né? Das práticas do ser humano e dos seus registros. Mas a minha sugestão para ti seria, de repente, você com, né, o público, seja alunos ou numa oficina, num workshop que você venha a trabalhar, desafiá-los a elaborar a imagem a partir, né, do conteúdo que está sendo ali tratado. Né? Como eu faço? No primeiro dia de aula, eu peço para eles assim, o que é fazer pesquisa. Né? Então, não é só pesquisa pela pesquisa, mas o que é fazer pesquisa para vocês? O que vocês imaginam? Né? O ato de pesquisar, assim como, dependendo se eu estou numa outra disciplina que envolve mais a figura do individualista, o que é administrar para vocês? Então, eu já fiz várias outras perspectivas, até, por exemplo, do estágio, né? O que representa o estágio para vocês? Aí o aluno que convive, né, com essa prática, essa atividade ao longo da sua formação. Então, talvez seja desafiador, né, para eles essa produção, né, do que trazer a metáfora e a imagem, que eu acho que é muito válida, eu acho que
se adequa perfeitamente, né, dentro desse processo, mas também, quem sabe, né, eles estarem produzindo a partir desse conceito que eles mesmos passam a ter, né, ou a desenvolver ao longo ali desse processo. Então, fica aí a minha sugestão e, mais uma vez, parabenizar você, né, por essa proposta, né, ousada, mas né, desafiadora, mas que certamente para as pessoas que ali estão diante, né, desse processo, se torna significativo. Então, por exemplo, pode talvez não lembrar quem foi o pensador, quem foi a pessoa em si que trouxe isso, né, para o nosso convívio, mas ele vai lembrar do exemplo e vai, né, buscar essa prática, né, e certamente vai se tornar mais prazeroso para ele quando ele fizer essa associação, sem dúvida. Então, parabéns aí por esse trabalho também. E tem uma relação direta com essa ideia de desenhos, né? Os desenhos são... Bom, o desenho é, por definição, uma imagem, né? Que dá aso a toda sorte de interpretações, né? E essa liberdade que a pessoa se permite de fazer associações, porque nós fazemos associações o tempo todo, né? Nós usamos as metáforas, as imagens para ilustrar, para falar com o filho, com as pessoas, com os amigos, com o colega. Isso nós usamos, né? É um recurso muito rico e é muito caro a administração também, né? Nós temos clássicas obras que falam de imagens, metáforas, né? Então, é bem interessante, essa ideia do desenho é muito interessante. A propósito, um dos avaliadores do artigo fez um comentário nessa linha, assim, eu senti falta eu entendi que ele estava se referindo ao desenho. Poderia, né, enfim, ter a imagem ali do olho d'água, o que é isso, né? Enfim, porque nem sempre as pessoas associam, né? O que é um olho d'água, né? Enfim, daqui a pouco em diferentes regiões usam outros termos, enfim, né? Mas, enfim, achei interessante, boa mesmo a dica do desenho, sem dúvida, é bem interessante. Eu imagino, acho que a sensação que você teve de escrever, né, tantas páginas sem apresentar uma imagem, mas na descrição dessa imagem é desafiador. E eu enfrentei isso também, né? Eu trabalhei na minha tese com materiais visuais, né, com fotografias, e em 2013, né, na Ampad, eu trouxe, né, as imagens sobre a sustentabilidade, né, do texto que eu trabalhei usando materiais visuais. Então, meu texto não tinha um desenho, mas todo ele foram descrições dessas imagens, né, relacionadas à temática. Então, é desafiadora mesmo você, para o leitor, né, ele está lendo e ele fazer a imagem aparecer ali no momento em que vai tendo a leitura. E como você disse, né, o olho, quando fala em olho mágico, muro, você começa a fazer certas associações, mas às vezes a pessoa tem dificuldade de confundir o que é um olho d'água, né? Então, talvez essa crítica, como você falou, do avaliador pode ter sido nesse sentido, né? Se tivesse a imagem, seria melhor, né? Ou fazer a compreensão, talvez, da leitura melhor. Mas é desafiador mesmo você escrever uma descrição sem o visual estar ali sendo destacado. Sem dúvida. Alguém quer fazer pergunta, fazer comentários? Se você quiser complementar também, Sandro, depois, fique à vontade. Tem uma curiosidade, Sandro, Não, que me dá a impressão de sempre que quando a gente lança uma metáfora numa sala ou numa conversa, ela, de certa forma, cria as suas pernas e asas e vai andando na imaginação das pessoas, cria uma certa vida, né? Aí, lá no finalzinho do texto, você coloca uma frase que me chamou muita atenção, de que nós deveríamos evitar ali, ou tomar cuidado, você colocou como destaque, para que a metáfora ela seja ali apreendida, sem que a devida, tomar cuidado para que ela não fosse ali assimilada, sem a devida assimilação do conceito, né? Bem lá no último parágrafo. Se possível, eu gostaria que você desse uma dica para a gente fazer isso, para que, ao utilizar as metáforas, elas não criem ali uma vida, de repente, fora do que a gente estava imaginando ou fora do exercício que objetiva aquela situação.
Sim, identifiquei aqui. É, por analogia aqui, Vinícius, colegas todos, eu tenho uma certa crítica em relação, por exemplo, ao mau uso que se faz dos casos em aula, né? Não raras vezes, isso na pós-graduação é muito comum, eu lecionei durante muitos anos no FGV Management, aquele da Fundação Getúlio Vargas, e eu lembro que os alunos gostavam muito assim, tá, mas dá um case aí, eles gostavam muito que tu contasse historinha na sala de aula. E os professores, né, para dar uma mínima vazão a esse interesse, às vezes contavam histórias, contavam um caso, e a não raras vezes substituíam o conteúdo, o conceito, pelo caso. E os estudantes, por uma razão, né, por razões de economia cognitiva, faziam essa associação. Daqui a pouco eles ficavam mais ou menos com aquela ideia assim, conceito de eficiência e conceito de eficácia. Eles são conceitos dados. Mas aí alguém dizia assim, não, eficiência é tu jogar bem, eficácia é tu ganhar o jogo. Ora, se eu reduzo o conceito de eficiência a jogar bem, né, e reduzo o conceito de eficácia a ganhar jogo, eu estou empobrecendo os dois conceitos. Então, por analogia, né, eu usar essas imagens, eu posso usar as imagens para fazer uma primeira aproximação. No texto eu uso muito essa expressão, assim, uma primeira aproximação, depois nós vamos colocando camadas, né, de refinamento conceitual, mas a metáfora, a imagem, ao mesmo tempo em que ela nos inspira a fazer esse voo de que tu fala, que eu concordo, que é o grande mérito dela, ela nos permite alçar voo, eu não posso, enquanto docente, permitir que o estudante tome aquela imagem pelo conceito. Ela é um meio para elaborar o conceito, né? Para me aproximar do conceito, mas ela não pode substituir o conceito. A exemplo do ganhar o jogo, né, ou jogar bem, não substitui eficácia e eficiência, respectivamente. Então, foi mais nesse sentido, porque daqui a pouco pode acontecer de aquilo ficar solto, né, Vinícius, colegas todos? Fica solto, aí o sujeito vai lá e faz, né, como qualquer atividade mais ativa, né, de classe que se faz, o professor tem que fazer essa busca, né? Só um pouquinho, volta aqui, né, não esquece disso aqui, segue um outro voo agora, mas leva isso aqui junto, né? E aquele fechamento que todos nós sabemos que precisamos fazer, né? Então, foi nesse sentido, né, Vinícius, que eu quis dizer isso aqui, né? Evitar que ela seja apreendida, né? Eu apreendo a metáfora sem a devida assimilação do conceito. Então, o conceito é o fim último, né? Como o conceito de fazer filosófico. Bom, não é eu não posso reduzir o conceito de fazer filosófico a jogar futebol ou conhecer futebol, né? Então é só isso que é o alerta ali, né? Porque senão a pessoa sai com o que quer fazer filosófico? Ah, jogar futebol. Não, não é isso. É mais nesse sentido, Vinícius. Mas interessante a tua pergunta porque foi destacado aqui justamente por isso, né? Muito bom, sensacional, Sandra. Muito legal o artigo, como a professora colocou, é leve de ler, né? É uma leitura muito leve e inspira, acredito, a todos que lerem o seu texto a, pelo menos, colocar um pouquinho disso aí nas apresentações, nas aulas, na vivência. Agradeço muito a sua participação aqui. Obrigado pelos comentários todos. Está aberto, então, acho que para o debate mais. A professora teve uma pequena travadazinha lá. Voltou? Voltei. Nossa, hoje está difícil. Mas eu estava falando, né, acho que trazendo de volta aqui os demais autores dos artigos, né, como é que a gente pode fazer essa interligação, esse fechamento, né, acho que temos os dois primeiros
né, trazendo aí casos empíricos, né, de experiências, de vivências, seja, né, no primeiro com as metodologias ativas no intuito de fomentar a educação empreendedora, e aí dentro de um componente curricular de projeto de vida, né, com as experiências dos sujeitos, e aí trazendo a voz, né, das professoras, né, que vivenciaram essa essa experiência, né, e que o Diego aqui traz, né, trouxe aqui na sua apresentação e complementado aqui pela outra autora também, a Priscila. Então, muito bacana, né, a gente ver essa disseminação, né, e cada vez mais, como eu falei, né, tentando potencializar aí essa aproximação, né, da sociedade para com a escola, seja a escola, no caso deles, né, uma escola de ensino estadual, né, acredito de ensino médio, mas também, né, a universidade, a academia, em outros momentos que a gente também procura fazer essa ação. Depois tivemos o outro artigo que relatou, né, os impactos das mudanças provocadas pelo ensino remoto emergencial. Então, a Yasmin nos trouxe aqui, né, um pouco dos depoimentos, né, das vivências experienciadas na prática docente e na sua vida também, né, como isso impactou a vida deles, como que também a própria instituição, né, buscou essa adequação, os docentes, os discentes, né, e todos nós nesse sentido. E certamente as metodologias ativas elas também puderam, né, ter o seu espaço e talvez a sua valorização, né, nesse sentido, né, do seu uso e do seu uso, né, de forma cuidadosa, de forma respeitosa, né, para também não deixarmos, né, enviesar, que é como, né, no último artigo aqui pelo Sandro, trazendo aí as limitações e as potencialidades, né, de um recurso com as imagens e as metáforas, mas que elas também não, não vão além, né, e distorça o objetivo maior, como eu disse. Elas são, sim, né, elas vão ser um meio para aproximar do conceito, mas ter o cuidado, né, enquanto o condutor ali da ação, e muitas vezes o próprio docente, né, para não se perder e não distorcer a ideia, né, do verdadeiro uso de uma metáfora no contexto do processo de aprendizagem. Então, fico muito contente, né, por essas propostas de vocês, por vocês estarem, né, disseminando, né, o trabalho de vocês, né? Então, que espero tão logo vocês possam levar esses trabalhos para periódicos, né? Para que a gente possa também, né, dar sequência, aperfeiçoar, lapidar o que aqui as próprias críticas dos avaliadores puderam trazer para vocês. E espero tão logo, né, estar usando, eu trabalho na pós-graduação, uma das disciplinas que eu trabalho é prática de ensino, né? Exatamente debater, né, e refletir sobre os desafios do atuar docente, né? E também algumas propostas de uso de metodologias ativas. Então, a gente traz diversas metodologias ao longo das disciplinas e que, quem sabe, aí eu vou estar trazendo, né, os artigos de vocês como uma experiência de uso, né, desses recursos disponíveis aí para a nossa prática, né, didático-pedagógica. Então, fico muito contente por esses trabalhos, né, por a gente estar aqui praticamente fechando o SEMEAD, né, ao longo da semana aí, nesses últimos dias envolvidos. Acho que depois disso a gente não tem mais sessão, né, Vinícius? Encerramos logo mais às 5h30 todas as sessões de apresentação de trabalho, depois só tem o encerramento na parte final. Então, a gente, né, eu, para mim, fecho muito contente e feliz, né, com essas proposituras, com esse debate, né, e fica aberto agora esse tempo final, temos ainda alguns minutos para que, se vocês quiserem fazer as considerações finais, temos também
participante aqui, o Helder, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Só me Levantou permite a fazer mão? só para fazer um breve comentário também de um conceito que me parece que relaciona os três trabalhos, que é o senso de autonomia, né? Ele relaciona essa ideia do projeto de vida, né, que a Priscila nos ajuda aqui a entender melhor, ou seja, deposita no estudante também um certo protagonismo, né, que supera aquela lógica tradicional de professor-transmissor. E quando nós falamos de autonomia, né, de protagonismo do estudante, de centralidade do estudante no produzir o seu conhecimento ali, ou pelo menos ser um sujeito ativo desse processo, isso gera um certo desconforto no professor. Por mais que o professor tenha sido formado na universidade, né, para isso, gera um certo desconforto também no estudante, né? Falo isso a partir de alguma experiência que eu tive na minha formação na licenciatura em filosofia, que eu tive que fazer os meus 4 estágios numa escola pública e eu aprendi horrores, né? Muito tendo contato com esses estudantes, com os professores, enfim. Então eu enxergo hoje a educação na rede pública de ensino de uma outra forma. Mas, enfim, só para dizer que essa ideia de autonomia, ela não é tão, ela é advogada, me parece, né? Eu trago para a nossa reflexão aqui. Ela é falada, ela é advogada por todos, mas a prática dela não é fácil, né? E eu acho que o trabalho que a Priscila representa aqui também, né? Ele faz isso, esse senso, esse projeto de vida, que é algo sobre o que eu tenho uma curiosidade muito grande de entender, né? Ele exige essa autonomia, esse protagonismo, essa centralidade, né? Bem assim o que a Yasmin nos reporta aqui, né? A nossa experiência forçada na educação à distância, na graduação em administração, que é o estudo dela, também deixou isso bem claro, né? Que o estudante nem sempre está preparado para assumir essa autonomia, né? Esse protagonismo. Ele ainda espera que o conteúdo venha, tá? Mas não vai ter um PowerPoint, não vai ter um resumo, não tem uma apostila, né? Enfim, né? Não vai ter um vídeo síntese, né? Enfim, tem uma série de desafios aí. E essa autonomia do pensar do estudante tem a ver também com o exercício de metáforas, né? Como o Vinícius colocou antes ali. Dá asas, né? Dá espaço para o sujeito pensar e ele elaborar o seu conceito, né? Porque a diferença entre conceito e definição é essa. O conceito é uma definição enrijecida, né? Aquela definição no momento, mas ele está sempre em busca de novas elaborações, né? E é isso que a filosofia faz, por exemplo. Enfim, então acho que esse é um conceito interessante, trabalhar esse senso de autonomia quando a gente pensa em metodologias, né? Que todos nós falamos, evidente, todos nós advogamos, juramos de pés juntos, né? Mas é difícil, me parece, né? Obrigado. Sem dúvida, sem dúvida. É desafiador você compreender, né, que ele necessita, né, se tornar protagonista do seu aprendizado, né, que ele vai buscar essa autorregulação, porque é ele que vai gerenciar isso, né, no tempo dele, na medida dele, no interesse dele, né? E do outro lado, aliás, não vou dizer do outro lado, do mesmo lado, né, que a gente quer estar junto, está o docente, né? Então, altamente desafiador de como você vai promover esse senso de autonomia no aluno, né? Ainda mais quando a gente, né, ainda vem com esses resquícios, com essa sequela, como a Yasmin apontou, né? De alunos ainda apáticos, e como você mesmo trouxe aqui, Sandro, né? De que, né, que quer uma certa passividade de querer as coisas prontas ainda, né? De querer já mastigado, né? Não querer pensar. Então, a gente, entre 2014 e 2015, quando a gente começou de uma forma mais intensa aqui na UFPB, no curso de administração, nós tínhamos diversas resistências, não só do discente, mas do próprio docente em fazer uso. E cheguei a pegar conversas de corredores, né, de alunos assim, não, eu vou fazer a disciplina com o professor tal, porque ele não faz a gente pensar. Ou eu não quero pensar, eu não quero trabalho, né? Porque o aluno dentro desse protagonismo, ele vai ter que aprender fazendo, né? Ele vai ter que se movimentar, ele vai sair dessa zona de conforto dele.
né? Então, é desafiador. Então, até você mostrar para o aluno que não é para mim que ele está fazendo, mas para ele mesmo, né? Pode demorar. Tem gente que, de repente, ele, né, ele saca isso, mas outros ele só vai perceber talvez lá no final. Aí você, puxa, agora eu entendi, agora eu compreendi, né, o quão é importante. E hoje a gente já vê o inverso, né? Aqueles que têm uma dinâmica talvez mais passiva ou o protagonismo do aluno não aflora dentro da sua prática docente, os alunos já percebem que, puxa, eu queria fazer mais, mas não me lhe é dado a oportunidade. Então, a gente inverteu, né, em certa medida, isso. Tivemos agora uma dificuldade com esse retorno da pandemia, né, porque você vê ainda essa resistência, mas eu acho que a gente está no caminho. Ainda estamos longe, mas estamos, né, na direção, no caminho, né, de nos tornarmos, né, fomentadores, né, desse processo e estimulá-los no aprendizado. Me parece que existe um entendimento distorcido por parte do estudante e do professor. Do estudante, quando ele pensa que usar metodologias ativas torna o trabalho mais leve, né? Esse leve é relativo, né? Na verdade, uma metodologia ativa que se centra na capacidade do estudante, na realidade do estudante, que é situada, né, no estudante, ela exige dele muito mais. Ele vai ter mais liberdade de agir, mas vai exigir dele muito mais do que a transmissão direta, não é evidente. Agora, quando ele imagina que isso vai ser uma coisa mais leve, não, ele vai vir com brincadeirinha, coisa, não é disso que se trata. E para o professor, de outro lado, eu penso que dá muito mais trabalho, porque não basta colocar no aluno a responsabilidade, é uma corresponsabilidade. Né? Essa autonomia não é bom, agora é tu busca o negócio. Não. O desafio depois, que eu acho que é um dos temores, a mim pelo menos afeta isso, é como se faz aquilo que eu comentava antes a partir da pergunta do Vinícius. Tu dá autonomia para o sujeito, e ele corre, um corre para lá, o outro corre para cá, e agora, onde é que eu vou buscar esse pessoal todo, né? Não para colocar num trilho, mas para colocar numa trilha, que ele pode e deve ir para o mato, volta, se perde, se machuca, né? E volta. Mas o professor tem que fazer isso, me parece, né? Olha, não, tá ok, por aí, vamos entender agora aqui o negócio. E eu acho que isso exige, né? A Priscila, com muito mais autoridade, pode falar isso do que eu, estou aqui chutando, mas isso talvez sobrecarregue o professor, né? Que ela havia comentado antes. O professor resiste porque sobrecarrega, né? Projeto de vida, eu não tenho formação para isso. Os estudantes são dadas oportunidades. Ele vai, ele corre, né? E agora, né, como é que eu conduzo isso? Né? Não é conduzir, né, enfim, rédeas, mas é o professor tem que conduzir esse processo. Eventualmente ele vai para o lado errado, né? Enfim, me parece assim, esse um dos grandes desafios, preparar o docente e o discente para isso, né? Eu não tenho dúvida, enquanto experiência, né, vivenciada, Sandro, de que é muito mais trabalhoso, né? Porque não é uma transferência, eu não vou jogar para o aluno isso. Eu não vou simplesmente, agora é com você e eu só fico aqui de espectadora. Muito pelo contrário, né? Então, o trabalho do professor se torna muito maior e desafiador, né? Muito mais trabalhoso, né? Porque é outra dinâmica, a gente muda a forma de conduzir isso, né? E sem perder, claro, a essência da aula expositiva, ela continua sendo válida e eu não abro mão também, né? As metodologias elas vão complementar, né, essa dinâmica de atuação do professor, mas, de fato, né, tem horas que e muitos não querem, né, isso já em pesquisa que a gente já fez, não querem fazer porque realmente é trabalhoso, né? Leva tempo, leva desafio, né, para ambos, tanto do aluno quanto para o docente também. Não sei se o Helder acho que queria falar, talvez. Não, não, estou só aproveitando aqui o momento de aprendizado mesmo. Obrigada, Helder. Yasmin, Priscila, vocês querem
comentar algo? Não, eu queria só agradecer todas as falas, todas as contribuições e também parabenizar, né, os colegas aí com os outros artigos da sessão. Também queria agradecer a todo mundo a participação, né, as contribuições de vocês e a moderação da Ana. Obrigada, Priscila, Yasmin, Sandro, o Helder também como participante. E agradecer o Vinícius, né, por essa colaboração também de liderar aqui a sessão. Nós temos um link, né, para avaliar, não é, Vinícius? Tu tens esse... Ah, pronto. Você pode comentar, se quiser? Peço a gentileza de vocês avaliarem a sessão que nós estamos. Então, o link está aí. Garanto para vocês que é menos de 1 minuto da vida de vocês. Se for mais, prometo que ano que vem eu devolvo esse minuto aqui no SEMEAD de novo. É muito importante para todos nós, para que o evento vá melhorando ano após ano. Esse é o nosso objetivo. Agradeço muito de novo a presença de todos vocês aqui. Acho que foi uma sessão bem legal, uma sessão propositiva. Se não os encontrar ao longo desse ano, pelo menos que no próximo SEMEAD possamos estar todos juntos novamente. Muito obrigado, mesmo. Certamente. Obrigada, gente, e bom final de dia, final de evento, né? Hoje a gente encerra e os aguardamos o SEMEAD já 2024, né? Ou outros eventos que a gente possa estar junto. Então, muito obrigada, parabéns, sucesso aí para todos vocês. E nos encontramos, né? Nos corredores acadêmicos, na vida acadêmica, ou outros Isso ambientes. aí. Um abraço a todos. Obrigado. Parabéns a todos. Obrigada, Muito pessoal. obrigado. Tchau, até Tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Vinícius, mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Valeu. Tchau, tchau para você, Tchau. gente. Tchau. Muito Obrigada. obrigado. Então, encerramos, né? É você mesmo que para a gravação? Ou é professor, automático? é automático. A gente saindo, encerra. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada professor. também. Foi sensacional a sua moderação, muito cortês, muito educada, muito propositiva. Parabéns, professora. Obrigada a você também, né? Essa gentileza aí e leveza também de liderar aqui o momento. Acho que, apesar de ter pouco público, né? Mas eu acho que os participantes, os autores conseguiram, né, ter seu espaço e complementar o que muitas vezes o papel, ou para além do papel, né? É importante a gente conhecer também os autores. Muito bacana. E sucesso aí a você no seu doutoramento, tá bom? E um Muito grande obrigado. abraço. Outro, professora. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, Até mais. tchau.